alguma pergunta? Sim, senhor presidente, você pode nos dar uma reação à queda do mercado de ações de hoje e também nos dar uma ideia dos próximos passos com a China? Bem, eu não vi porque estive aqui por 2 horas e meia, então eu vou ver isso. Scott foi. Scott quer fazer alguma declaração sobre isso? Olha, subir 2, descer 1 não é uma proporção ruim? Ou subir 10, descer 5? E acho que, como temos falado, à medida que passamos pela fila e acertamos com esses países que vão nos trazer suas melhores ofertas, nós acabaremos em um lugar de grande certeza nos próximos 90 dias sobre tarifas. Mas tivemos números de inflação muito bons hoje. O petróleo está em baixa. Tivemos um mercado de títulos bem sucedido. Então, eu não vejo nada em comum hoje. Algum próximo passo para a China, senhor? Bem, vamos ver o que acontece com a China. Gostaríamos muito de poder fechar um acordo. Eles realmente se aproveitaram do nosso país por um longo período de tempo. Eles nos enganaram mais do que qualquer um, ninguém. Como as pessoas aceitaram isso, estando na minha posição, é inacreditável. E estamos falando de muitos presidentes, não apenas de alguns, mas eles fizeram. E tudo o que estamos fazendo é colocar as coisas de volta em ordem. Estamos reorganizando a mesa. Tenho certeza de que nos daremos bem. Tenho grande respeito pelo presidente Xi. Ele tem sido um amigo meu há muito tempo e eu acho que acabaremos por resolver algo que seja muito bom para ambos os países. Estou ansioso por isso. Senhor presidente, a China retaliou cortando o número de filmes americanos que podem ser exibidos lá. Qual é a sua reação ao fato de eles agora estarem mirando nas exportações culturais dos Estados Unidos? Eu acho que já ouvi coisas piores. O que está acontecendo com essa situação? Senhor presidente, também sobre a China. Os ucranianos dizem que têm evidências de que soldados chineses foram encontrados lutando pelos russos na Ucrânia. Vocês podem verificar isso e, se for o caso, o que os Siriuá planejam fazer em relação à China para contrabalançar isso? Vamos investigar isso, mas acho que além disso, estamos realmente buscando parar essa guerra. Eles estão perdendo 2.500 e até mais do que isso, os jovens aí por semana. Eles são russos e são ucranianos. Eles não são americanos, mas são pessoas. E estamos vendo se podemos parar isso e acho que estamos fazendo progresso. Agradeço a bailarina que foi liberada. Foi a pedido de um grande amigo de todos nós, na verdade. Dana White me ligou e disse que é o amigo ou o relacionamento de um dos lutadores do UFC ou de um dos lutadores. E Dana é um cara incrível e falamos com o presidente Putin sobre isso e eles fizeram um acordo. Eles liberaram a jovem bailarina e ela agora está livre e isso foi bom. Então agradecemos por isso e esperamos que possamos fazer um acordo relativamente em breve com a Rússia e a Ucrânia para parar a luta. É tão sem sentido, é uma coisa tão horrível. Isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Recebemos a carta e vamos conseguir parar isso. Precisamos agir, precisamos conseguir isso. Temos que acelerar o processo. Da mesma forma, com os reféns, estamos fazendo progressos. Você sabe, há 59 reféns, mas apenas 24 deles estão vivos e é assim que foi apresentado a mim pelas mães de alguns dos mortos, mães e pais de alguns dos reféns mortos. E eles querem os corpos de seus bebês, como dizem, seus bebês, seus jovens, eles querem. Eles querem eles de volta, tanto quanto se estivessem vivos. É incrível porque, quando conheci os reféns há 2 semanas aqui, eu não conseguia acreditar no que eles tiveram que passar a propósito. Mas quando os conheci, eles disseram, sim, há 59, mas 24 estão vivos. E eles realmente consideram, acho que se você é um pai, você realmente considera dessa forma, que o restante que está morto, os 24 que estão vivos, o restante que está morto,
Eles os querem de volta, tanto quanto os queriam de volta se estivessem vivos. É realmente bastante incrível e bastante triste. Então, estamos chegando perto de trazê-los de volta. Muitos voltaram, muitas pessoas estão muito gratas. Alguns voltaram em condições bem ruins. Alguns voltaram, estão bem. Acho que eles vão ficar marcados mentalmente por muito tempo, porque se você se sentar e conversar com eles, como eu fiz, o que eles passaram é incrível. Mas estamos fazendo progressos, estamos lidando com Israel, estamos lidando com o Hamas e é um grupo desagradável. Senhor presidente? Sim. Então, quão perto você está do primeiro país realmente fazer um acordo com os Estados Unidos sobre terroristas? São dias, meses, anos? Acho que está muito perto. Precisamos de um bom acordo. Não queremos um mau acordo. Ou eu poderia fazer tudo em um dia. Eu diria, aqui está o plano. E eu estava dizendo às pessoas antes para Scott, principalmente para Scott e Howard, e algumas das outras pessoas que trabalham conosco nas negociações. Você sabe, temos muitos escritórios de advocacia que me pagaram muito dinheiro na forma de honorários advocatícios. Provavelmente vamos usar esses escritórios para, se pudermos, acho que podemos, farei uma contribuição para o país, mas são grandes escritórios. São os melhores escritórios, os maiores e realmente os mais prestigiados. E podemos usá-los para ajudar vocês, porque vão precisar de muitos advogados. E não tenho certeza se a PAN vai ficar feliz se eu disser você pode enviar cerca de 200 advogados que trabalham com comércio. Ela está trabalhando em questões criminais e acho que esse vai ser o foco dela mais do que qualquer outra coisa. Então vamos descobrir se podemos fazer isso. Mas temos muitos advogados sobre os quais vocês têm lido, onde pagaram em média 100 milhões de reais por escritório. Agora temos os últimos 4 ou 5 que estão em 125 milhões. Então tenho muitas despesas legais que poderia passar para vocês, pessoal. E podemos muito bem usá-los. Espero não precisar de tantas despesas legais, mas talvez precise. Quem sabe? Depois que acabar, depois que sairmos, talvez eu precise. Mas se eu precisar, não vai ser muito agradável. Então acho que vamos tentar usar essas firmas muito prestigiadas para nos ajudar com o comércio, porque temos muitos países, mas queremos fazer acordos que sejam adequados para os Estados Unidos. Não apenas podemos fazer acordos facilmente. Queremos torná-los adequados. Senhor presidente, se você não conseguir alcançar os acordos que deseja ao final dos 90 dias, você implementará essas tarifas mais altas ou as estenderá? Bem, isso não é o que aconteceu. Quero dizer, se não conseguirmos fazer o acordo que queremos fazer ou temos que fazer, ou isso você sabe bom para ambas as partes, tem que ser bom para ambas as partes. E então voltamos para onde estávamos. Sim, eu acho que sim. Sim. Teremos que ver o que acontece naquela época. Obrigado, senhor presidente. Você disse ontem que estava considerando algumas exceções para empresas. Pode falar sobre o que está considerando e também sobre o risco de reparo. Você disse que seria substancialmente menor. A mesma fórmula matemática será usada ou isso já está no limite? Não estou considerando agora para nenhum país ou empresa, mas é possível que eu considere, mas não estou. Não temos essa situação agora. As pessoas entendem onde estamos, o que vamos fazer. Mas isso pode acontecer. Sabe, isso se chama flexibilidade. Você tem que ter certa flexibilidade. Porque se você quiser planejar usar o dinheiro para pagar a conta do presidente, você pode nos prejudicar. Pagando a dívida nacional, reduzindo impostos, criando bons orçamentos, ajudando o Christie com a fronteira e todas as outras coisas que construímos. Construir centenas de milhas de muro, como as pessoas agora entendem, 571 milhas de muro de água na primeira administração. Mas vamos reforçá-lo e vamos adicionar mais. E você sabe, os números são incríveis, realmente. Os números são o que aconteceu. Tivemos ótimos números, mas esses números são superando minha última administração. E Christie e Tom Homan fizeram um trabalho incrível. Mas, você sabe, é um processo caro. Neste fim de semana, onde costumavam ter centenas de milhares de pessoas paradas ali, atravessando a fronteira em Tijuana, México, neste fim de semana não havia ninguém. Havia um homem varrendo esse enorme pedaço de concreto
que é, você sabe, a área onde eles disseram enorme. E eu olhei para isso durante a administração Biden. Você não conseguia ver um pedaço daquele concreto. Havia tantas pessoas sobre ele. Você não conseguia, se tivesse uma visão de helicóptero, não conseguia ver o concreto. Agora, neste fim de semana, não havia ninguém lá além de um homem com uma vassoura varrendo e limpando. Bastante impressionante. É realmente um trabalho incrível, mas será usado para isso. Será usado para muitas coisas. Será usado pelo Departamento de Justiça para fazendo um ótimo trabalho. O PAN está fazendo um trabalho fantástico. Então será usado para muitas coisas diferentes. Isso é um porão de armazenamento ou um espaço subterrâneo? É uma linha de base. Depende do que eles estão adicionando. Você sabe, alguns países nós temos déficits massivos com eles, ou eles têm grandes superávites conosco e outros. Não é assim? Então, depende. É por isso que realmente eles são todos diferentes. Cada país é diferente. Alguns têm certas vantagens que outros não têm e certas coisas. Nós temos algumas, a China tem um superávit de $1 trilhão. Quer dizer, os números são loucos. E outros têm basicamente nenhum superávit. Temos alguns que são bastante equilibrados, mas eles nos prejudicam de outras maneiras. E só queremos resolver isso. Então, todos são um pouco diferentes. Peter, o que você acha sobre a UE Hong Kong? Um bloco ou nações individuais para a questão das tarifas? Estamos vendo isso como um bloco único. Eles foram muito duros, mas foram muito inteligentes. Eles estavam prontos para anunciar retaliação. E então eles ouviram sobre o que fizemos em relação à China e outros, mais China. E eles disseram, sabe, vamos segurar um pouco. Eles decidiram segurar. Achei que foram muito inteligentes. Olha, a UE é muito inteligente, mas eles realmente se aproveitaram dos Estados Unidos. Eles foram formados com o propósito de se aproveitar dos Estados Unidos. E eu não os culpo, e não culpo a China. Eu não culpo ninguém. Eu culpo as pessoas que estavam sentadas naquela mesa e naquele outro belo escritório aberto por permitirem que isso acontecesse. Culpo muitos presidentes. Eles nunca deveriam ter permitido que isso acontecesse. E estou fazendo algo que muitos deles não gostariam de fazer, mas eu estou aqui. Eu faço essas coisas. E vamos tornar este país grande novamente. Fomos aproveitados por quase todo mundo. Eu fiquei de lado na última administração. Eu os leria, não preciso ler agora. Eu leria alguns desses documentos que foram assinados, acordos. E eu disse, quem faria um acordo como este? Quem faria isso? Você já viu, Elon? Eu olharia para acordos onde é tão unilateral. Até mesmo, temos um acordo com o Japão. E nos damos muito bem com o Japão. E tivemos o primeiro-ministro aqui. Ele foi fantástico. Como você sabe, Abe foi ótimo. Shinzo foi ótimo. Ele era um bom amigo meu, infelizmente não está mais conosco, mas nós os defendemos, mas eles não têm que nos defender. Eu disse, isso não soa muito bem. Temos um acordo de defesa. Pagamos centenas de bilhões de dólares para defendê-los. Mas se, por qualquer razão, em outras palavras, nós pagamos todo o dinheiro, eles não pagam nada. Mas se algum dia formos atacados, eles não têm que fazer nada para nos proteger. Eu disse, bem, isso parece um acordo maravilhoso. Esse é apenas um entre milhares. E eu só me pergunto, quem fez isso? E são pessoas que ou odeiam nosso país, ou não se importaram com uma expressão que você usa. Eu acho que é realmente... Muitos deles não se importaram. É simplesmente difícil acreditar o quão ruins eles são. Agora, isso é um pouco de um acordo defensivo, mas estou falando sobre acordos comerciais, a mesma coisa. Eles são tão ruins, você diria, como pode ser? E mesmo quando eu renegociava, eu ia a um país, eles me davam tudo o que eu pedia. Eu dizia, por que ninguém pediu isso, originalmente? Eles me davam tudo. Eu acho... Quando estavam negociando, eles não se importavam, ou não pediam, ou eram tímidos, ou eram muito estúpidos, ou eles odeiam o nosso país. Sim, vai em frente, Joe. Você estava falando sobre o Japão. Você esclareceu qual é a sua visão para a US Steel. Você mencionou isso ontem.
Sim, claro. Olha, o ZUA, o acordo vai se sair muito bem agora por causa das tarifas. E eu não sei porque eles precisam de um acordo, mas a única coisa é EUA. Acordo, se você voltar 80 ou 90 anos, isso era um gigante nisso. Esse era o nosso maior, mas... E ele vai, ok, você vai. Se estivéssemos por perto, teríamos muito orgulho disso. Hoje temos tipos diferentes de empresas que são grandes. Google. Não é o mesmo que você, Stelle. E eu adoro o Google e eu passei a gostar das pessoas que o dirigem, pessoas muito capazes. Eles não gostaram muito de mim na primeira administração, mas gostam muito de mim agora. Eu não sei o que aconteceu, mas eu gosto deles. Mas eu acho que eles seriam os primeiros a admitir quando eu imaginava. Você olha para algumas dessas fábricas de aço de 90 anos atrás. Era um tipo diferente de país, mas elas tinham quilômetros de extensão. Hoje você vê apenas cascos vazios. Esses cascos vão ser preenchidos muito em breve por causa do que estou fazendo com as tarifas. Era um tipo diferente de coisa. Mas se eu não tivesse feito isso no primeiro mandato se eu não tivesse colocado tarifas, nós teríamos, porque a China e outros estavam despejando aço, bilhões de dólares em aço. Nossas empresas siderúrgicas estavam todas fechando, cada fábrica. Não teríamos uma única usina siderúrgica aberta. E agora temos uma indústria siderúrgica que está indo muito bem. Mas em breve ela estará prosperando, realmente prosperando. E essas fábricas estarão cheias. Mas mais importante, elas vão construir novas fábricas. O Nucor e tantas outras empresas me ligam. Nucor, sendo uma grande empresa siderúrgica, eles estão construindo enormes novas usinas siderúrgicas. Isso é ótimo. E da mesma forma, em empresas automobilísticas, temos muitas empresas automobilísticas, 3 delas. Eu não estou procurando prejudicar o México, eu gosto do México. E a propósito, eu acho que o novo presidente é uma pessoa incrível, uma mulher fantástica. Tivemos muitas conversas, ela é muito elegante. Isso é apenas uma pessoa fantástica. E ela tem sido muito gentil, muito gentil. Mas eu não estou procurando prejudicá-los, mas temos 3 fábricas de automóveis que estavam em construção no México. Eles pararam a construção e agora vão construir nos Estados Unidos por causa das tarifas. Veja, nunca deveríamos ter deixado isso acontecer, porque quem quer que fosse o presidente na época, perdemos 90 mil fábricas e indústrias desde o NAFTA. 90 mil. É inacreditável. O que acha disso? Está nesse tipo de mundo. Isso mesmo. De fábricas e indústrias. Vamos empregos na manufatura, construção e reintegrar trabalhadores. Certo, vamos trazê-los todos de volta. Mas pense nisso, daquele período de tempo que não é tão distante, nós perdemos, disse recentemente, se você tivesse um mapa em uma grande parede como esta, e se você tivesse alfinetes, 90 mil, acho que não, teria espaço suficiente no mapa para colocar os alfinetes. 90 mil fábricas que perdemos desde o NAFTA. E não é nem mesmo cerca de 6 milhões de empregos. Realmente, eu acho, provavelmente muito mais do que isso. Mas dizem 6 milhões de empregos. Vamos trazer muito disso de volta, acho que vamos trazer mais do que tudo de volta. Vamos ser melhores e mais fortes do que nunca. Mas se um presidente, ao sair, dissesse, olha, você pode sair, mas se você vai construir uma fábrica em outro lugar e acha que vai vir e vender seu aço, ou seu carro, ou qualquer produto que você faça, seus produtos farmacêuticos, que vamos trazer todos de volta. Mas se você acha que vai simplesmente, tudo o que eles tinham que fazer era dizer isso e eles não teriam saído. Sabe, eu disse isso outro dia. Eu disse isso com respeito fiz um discurso há 1 ano e disse a eles, se eu ganhar, vamos cobrar uma tarifa grande na fronteira. E as pessoas estavam pensando em construir no México uma fábrica de carros. E eu disse, vamos ter uma grande tarifa. Então, se você quiser construir um carro, terá que pagar 25% a mais do que o custo desse carro. Você terá que pagar uma tarifa de 25% na fronteira. Eles nunca teriam saído. Eles poderiam ter mantido todos. Se um presidente dissesse, se você deixar este país, você deixa Michigan, você deixa Detroit, você deixa qualquer um de vocês, qualquer um dos nossos estados, porque, para mim, são todos iguais. Eu amo todos eles,
ok? Eu amo todos eles e provavelmente ganhei todos, mas eles dizem que eu ganhei a maioria deles, mas eu acho que ganhei todos, mas tudo bem. Sim. Mas tudo que você tinha que dizer se fosse o presidente se você sair e acha que vai agora demitir todos esses trabalhadores, deixar tudo isso, sabe, tudo para trás e vai construir em outro país e vender aqui, não, você não vai. Você vai pagar 50% ou 100% de tarifa. Eles nunca teriam saído. E tudo que você tinha que dizer, Marco, tudo que você tinha que dizer, muito simplesmente você não precisa anotar. Tudo que você precisa fazer é dizer verbalmente. Se você sair, vai pagar 100% de tarifa, portanto não saia. Eles nunca teriam saído. Mas eles deixaram 90 mil fábricas. É difícil acreditar que foram tantas. Não é você. Não consegue imaginar isso. Então, só voltando ao seu, sabe, porque eu sou o grande tecelão de todos os tempos, sabe? Para tecer, você tem que ser um gênio. Devagar, qualquer um pode fazer isso. Mas vamos voltar ao seu original US Steel. US Steel é um grande nome neste país, sabe? Seu Baby Ruth é um grande nome e temos muitos, grandes nomes, mas não muitos. O US Steel é um dos grandes nomes na história do nosso país. E normalmente eu não me importaria tanto, não ficaria tão empolgado com isso, mas comprar para um país estrangeiro. E nós amamos o Japão, mas para um país estrangeiro, comprar essa marca preciosa da US Steel, isso é difícil para mim. Quero dizer, alguém mais pode querer. A empresa Nippon que está envolvida é uma grande e poderosa empresa que faz um bom trabalho. Mas por que eles não podem simplesmente construir uma fábrica sozinhos? Por que eles têm que pegar a US Steel? Eu rejeitei o acordo. Agora eles voltaram de uma forma diferente. Eles estão voltando como investidores. E, sabe, eu me sinto melhor com isso, eu acho. Mas, sabe, eu os conheço muito bem. Eu sei como eles pensam. Esse é o investidor. Eles vão investir. E outra pessoa esteja sentada nesta cadeira e não terão mais um investimento. Eles terão tudo, sabe? É assim que funciona. Eles são muito inteligentes. Eles são pessoas muito, muito inteligentes. Estamos lidando com pessoas muito inteligentes em todo o mundo. Grandes gênios, na verdade. Vejam o que eles fizeram com o nosso país. E, novamente, eu não culpo a China, eu não culpo ninguém. Se eu pudesse ter feito isso, se eu estivesse nessa posição, eu teria grande respeito. Tenho grande respeito pelas pessoas. Eles enganaram os Estados Unidos e tudo o que precisávamos era de um presidente que soubesse o que estava acontecendo. E nenhum desses países teria saído, essas empresas. Nenhuma delas teria saído. Então, tudo bem, uma pequena lição de negócios básicos, e é realmente um negócio básico. Não é um negócio complicado, né? É um negócio muito básico. E teríamos todas aquelas fábricas de automóveis funcionando exatamente como estavam há 30 anos. Nenhuma delas teria saído, mas agora estão voltando. Senhor presidente, o departamento disse que 400 milhões foram para pessoas falsas, em benefícios de desemprego. Sim. Qual é a sua reação inicial a isso? Eu acho que é terrível. Acabei de ouvir isso da Lori e eu agradeço. E você ouviu isso do pessoal do Elon, certo? Isso mesmo. O Elon fez um trabalho fantástico. Olha, ele está sentado aqui e eu não me importo. Eu não preciso do Elon para nada além de que eu gosto dele. Mas estou te dizendo... Ele está bem aqui. Cara, fez trabalho fantástico. Não preciso do carro dele. Na verdade, eu comprei um. Não. Porque eles disseram, conseguiu desconto? Não, preço máximo. Paguei muito dinheiro por carro. Mas honestamente ele faz um ótimo carro. Sabe o que eu faço com ele? Eu deixo as pessoas no escritório dirigirem por aí com ele. Margot e Natalie. Todas elas. Chamberlain, todas estão dirigindo o carro mais bonito. É lindo. Mas eu fiz isso como um sinal de apenas uma demonstração de apoio. Muitas pessoas fizeram isso. Apenas uma demonstração de apoio, porque você sabe, ele fez um trabalho fantástico, mas ele não foi tratado adequadamente. O desemprego... Não foi tratado adequadamente. Sim? Senhor presidente, você pode nos falar sobre suas comunicações com a China? O presidente Xi entrou em contato desde as tarifas... Bem, eu não quero dizer quem entrou em contato. Vou apenas dizer que acho que vai dar certo. Espero que bem. Incluindo o TikTok. Eles são muito grandes. É difícil superar se você for eu
O que eles fizeram ao nosso país. Eles destruíram nossa base econômica em grande medida. A boa notícia é que somos muito vibrantes e vamos recuperá-la rapidamente. Já estamos conseguindo. Veja, estamos ganhando 2 bilhões de dólares por dia agora. E, durante o governo Biden, estávamos perdendo 3 bilhões de dólares por dia. Biden foi um desastre. Ele foi o pior presidente na história do nosso país. E você sabe, para mim, pior do que isso, porque o dinheiro você pode ganhar se tiver a pessoa certa nessa posição. Pior do que isso foi o que temos que... O quê? O que eles fizeram na fronteira ao permitir que as prisões do mundo, não apenas da América do Sul, mas de todo o mundo, fossem abertas para que recebêssemos todos da África, Ásia, América do Sul, Europa, os maus. Eles abriram suas prisões e os despejaram nos Estados Unidos. E agora esta jovem bonita que parece ser... Rapaz, ela ama o que faz, no entanto, acho que ela ama o que faz porque é uma patriota. Ela odeia ver isso. E Tom e todas as pessoas. Mas para nós gastarmos, você sabe, centenas de bilhões de dólares para... Isso é apenas... Eu não sei. Ou novamente eles ou odiavam o país ou o quê? Quem faria isso? Quem gostaria que milhões de pessoas atravessassem uma fronteira aberta sem termos ideia de quem diabos são e simplesmente passassem? E metade deles, goste você ou não, você poderia olhar para eles e dizer, eles não vão nos ajudar. Essas são algumas pessoas difíceis, mas eles esvaziariam suas prisões e esvaziariam suas instituições mentais, manicômios, e os deixariam entrar nos Estados Unidos da América. E a inflação podemos consertar e todas as outras coisas podemos consertar. Nós vamos fazer isso funcionar. Mas isso é algo... É uma coisa tão horrível e é realmente difícil. Você sabe, temos que fazer deportações. Agora estamos fazendo autodeportação. Estamos surgindo com todos os tipos de ideias. E eles devem ter sabido que isso não vai funcionar bem. E você sabe, queremos que as pessoas venham para o nosso país a propósito. Precisamos muito deles para os empregos. Mas queremos que eles entrem legalmente. Eles têm que entrar legalmente. Eles têm que mostrar que podem amar nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado.